A palavra para a professora Cazuco agora. E a senhora fica à vontade, professora, todos estão muito ansiosos para ouvi-la. Boa noite, Jane, boa noite, Delaine. Primeiro, eu queria agradecer a Zermatt, porque é uma chance enorme poder veicular conhecimentos atualizados para os gestores de central de material. Sabemos o quanto somos carentes, de uma forma geral, de conhecimentos relacionados à central de material, e vocês dando esse espaço só tem a agradecer pelo crescimento proporcionado. Boa noite a todos que estão conectados. Eu li em algum lugar que tem mais de 87 pessoas. Que bom, né? Poder discutir com... É o milagre do online. Poder discutir essa hora da noite, quando todo mundo já trabalhou e temos um tempinho para dedicar ao nosso saber. Então, eu vou imediatamente projetar uma apresentação que eu preparei e depois acho que o que vale é a discussão a partir das perguntas, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou no compartilhar, daí PowerPoint, não é isso? Compartilhar PowerPoint, eu não estou acostumada com Teams, mas é isso mesmo? A senhora vai, aonde aparece a nossa imagenzinha, naquele quadradinho, a senhora clica em cima, ele já vai mostrar o PowerPoint, e aí a senhora só colocar no modo apresentação. Eu vou direto para o meu arquivo, Jane? Não, a senhora estando no Teams, quando a senhora clica em compartilhar, ele aparece umas telinhas. E tem uma telinha que aparece as nossas fotos. A senhora clica em cima, certo, que ele já vai mostrar o PowerPoint. E... peraí... Não, aí ele tá compartilhando já a sua tela. Pode abrir o PowerPoint. Vamos ver. Está aí, isso. Agora é só a senhora colocar no modo apresentação aqui na telinha, é isso. Tá, já estamos vendo a sua tela, professora. Tá bom. Qualquer coisa, você me dá um alô, tá bom? Tá joia. Então, coube discutir na noite de hoje como determinar os prazos de armazenamento dos produtos para a saúde esterilizados, né? Bem, esqueci de colocar a seta, acho que não permite, né? Mas não tem problema. A senhora só vai na seta do computador que ele vai passando. Ah, tá certo. Bom, então, inicialmente, se virar, pronto, virou. A Adelaine já fez a minha apresentação, eu só queria acrescentar esse último item, que eu não tenho vínculos profissionais ou pessoais com serviços e indústrias de equipamento e de produtos para a central de material e esterilização, que possa gerar conflitos de interesse. Eu ministro palestras a convite de diversas empresas com a finalidade de divulgar conhecimentos relacionados ao processamento de produtos para a saúde, que, como eu falei, primeiro, os conhecimentos estão mudando rapidamente, né? E, segundo, é muito difícil acessar todos ao mesmo tempo as atualizações. Então, é por isso que eu faço o máximo esforço em participar de todas as oportunidades de atualizações. Eu queria, para todo mundo que está me acompanhando, apresentar um estudo de caso motivacional, né? É uma dúvida encaminhada por e-mail, né? É uma dúvida real, então deve representar algumas pessoas que estão me assistindo hoje. É o seguinte: trabalho em um hospital ortopédico e temos tido bastante perda de caixas cirúrgicas devido à esterilidade vencida. Minhas dúvidas são as seguintes: após o material ter a data de validade vencida,
Posso só autoclavar trocando a embalagem? Ou eu preciso primeiramente lavar? Ou reesterilizar sem nada fazer? Tem alguma literatura que me embase o assunto? Gente, eu vou encerrar essa minha apresentação com o gabarito, né? Que é a forma como eu respondi para a pessoa que fez essa pergunta. Mas é só um exercício motivacional para vocês começarem a se aquecer, como vocês se posicionariam em relação à dúvida desse nosso colega gestor de central de material. Eu queria iniciar dizendo que as bases teóricas para o processamento de produtos para a saúde em central de material e empresa processadora avançaram. E muitos dogmas do passado caíram, inclusive o dogma do prazo de esterilidade, e está caindo o dogma atual do prazo de prateleira. Então, eu coloquei que atualmente questiona-se que prazo é esse de prateleira que a central de material precisa definir, né? Então, tudo isso porque, definitivamente, a teoria da geração espontânea foi superada. Bom, existe uma grande incoerência da legislação atual brasileira, RDC 15/2012, que é a principal legislação que direciona as práticas em central de material, obrigar que a central de material estabeleça uma data de uso. Por quê? A data de que vai expirar a segurança do conteúdo de um material embalado devidamente e armazenado, ele depende de eventos relacionados que nós vamos ver hoje do que se trata, né? Eu até coloquei aqui, nós não temos bola de cristal para poder dizer de cada produto que a gente libera da central de material quando é que vai acontecer isso, é óbvio, né? O primeiro grande pesquisador que colocou abaixo essa prazo de validade foi o próprio Pasteur, né? O Pasteur ele comprovou que só contamina se o material esterilizado entrar em contato com micro-organismos que estão externamente, mas enquanto protegido por esse gargalo do balão com meio de cultura em forma de pescoço de cisne, a contaminação não aconteceu, somente aconteceu quando rompeu e micro-organismos externos contaminaram o meio de cultura. Isso em 1822, mas ninguém acreditou, ninguém acredita, e muita gente continua dizendo que a esterilidade acabou, né? Mas aí eu já vou fazendo um exercício de meia-culpa. Nós, a Central de Material, saímos muito pouco do nosso quadrado. Nós temos que atualizar aos nossos usuários, as comissões de controle de infecção, né, de que a esterilidade relacionada a eventos e não a uma data. É impossível estabelecer uma data, porque a contaminação vem da parte externa. Gente, desculpa. Engasguei. Que chato, desculpa. Mais tarde, nos idos anos de 1970, 1984, né? Uma publicação deu um chacoalhão aos serviços de saúde que ainda acreditavam no prazo de validade e esterilidade. Foi essa enfermeira lindinha americana chamada Dorothy Jevitt. Ela publicou um artigo dizendo, olha, é indefinido o prazo de prateleira. Amém, né? Depois, se vocês quiserem, eu conto a história dela, que ela conta nesse artigo. Bem, mas demora.
essa ideia de que, enquanto a embalagem íntegra, enquanto a selagem íntegra, porque não sofreu evento relacionado, o conteúdo continua esterilizado, está muito difícil das pessoas aceitarem. Eu acho que é o tal do paradigma que foi introjetado e é difícil mudar esse paradigma, né? Agora, qual é o problema de continuarem pensando que a esterilidade tem uma data para vencer? É distrair pela data limite de uso impresso na etiqueta ou na embalagem e não considerar eventos relacionados. Eu tenho certeza que quem pega um pacote cujo a data de validade é 2023 não vai prestar muita atenção nessa mancha, que provavelmente é uma mancha decorrente de embalagem molhada e que depois secou. Ou então, essa embalagem amassada de grau cirúrgico que tem um microfuro, se você prestar atenção, né? Ou essa embalagem toda amassada, que com certeza deve ter microfuros. Bom, a teoria que está valendo atualmente é esterilidade relacionado a evento. Que evento? Algum evento que danificou a embalagem. Molhado, perda da integridade pontiforme, amassamento que provavelmente causa quebra de integridade pontiforme. E o correto seria esse tipo de etiqueta. Conteúdo esterilizado, se embalagem e selagem íntegras. Examine antes do uso. E a data de processamento foi em maio desse ano. Bem, nós vivemos um dilema muito grande, né? A legislação, com 10 anos de existência, muitos itens estão defasados. Não tem uma agilidade na atualização, como tem, por exemplo, o guideline do CDC, né? E outros guidelines, guias, diretrizes, né? E na nossa legislação está escrito na etiqueta, na identificação do produto, eu preciso colocar data limite de uso. É a dor de cabeça de todo gestor da central de material. Por quê? Esterilidade é relacionada a eventos. Quando vai acontecer esse evento, nós não podemos prever, né? Quando eu falo que outros guidelines, outras diretrizes estão avançando, a dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles são muito conservadores, rigorosos, tradicionais, e na revisão feita em maio de 2019, na página 76, vocês vão encontrar essa frase. Embora alguns hospitais continuem a datar todos os produtos esterilizados e usem o prazo de validade, muitos hospitais mudaram para uma prática de vida útil relacionada a evento. Esta última prática reconhece que o produto deve permanecer estéril até que algum evento faça com que o item seja contaminado, por exemplo, rasgo, amassamento, desculpe, saiu um pouco do quadro de apresentação. Mas é rasgo, amassamento, molhado, né? Quando molha e seca, por exemplo, em grau cirúrgico, nós percebemos. Então, os Estados Unidos, hoje em dia, pelo guideline nacional, eles são fortemente favoráveis que o prazo não tenha que ser estabelecido, mas esse alerta em cada material esterilizado, que eu examine a embalagem, porque esterilidade está dependendo da integridade da embalagem, da selagem. Bem, então, falando um pouquinho mais do evento relacionado, a pergunta é: houve algum evento que colocou em risco a integridade da embalagem, que é barreira microbiana, e a ermiticidade da selagem, né?
Aí começa valorizando, num primeiro plano, a embalagem, hoje denominado sistema de barreira estéreo. São vários, tem os reutilizáveis, né? Tem os reutilizáveis, tecido de algodão, contêiner rígidos, mas a maioria, hoje em dia, não mais reutilizáveis, de uso único, que dá uma segurança 100% da certeza da barreira microbiana, né? Nós temos o grau cirúrgico e filme, nós temos o Tyvek e filme, nós temos o SMS, nós temos o papel crepado, nós temos, inclusive, filme, mas esse precisa tomar um pouco de cuidado, porque nós não sabemos distinguir qual é o filme que permite a saída do ar e a entrada do vapor ou de outros agentes esterilizantes, né? E um outro ponto que deve ser valorizado no mesmo nível do sistema de barreira estéreo são as seladoras. As seladoras, elas são normatizadas pela norma ISO, precisa ter pressão das barras, temperatura das barras, tempo de contato com o material controlado, ou seja, precisa ser microprocessado. E deve disparar um alerta quando formar vincos ou dobras, né? Agora, pergunto a todos vocês, a seladora de vocês controla isso? Se não controlar, anotar para trocar por uma seladora com essas características. Essa mesma norma traz regras do tipo selar 3 centímetros da borda, numa espessura de 6 milímetros, né? Uma única linha ou 3 linhas de 2 milímetros, ou seja, tem normas, por quê? Está no mesmo nível do que sistema de barreira estéreo para poder dizer o conteúdo está esterilizado enquanto não houver evento relacionado com a embalagem e com a selagem. Agora, eu, infelizmente, recebo algumas fotos da vida como ela é, dizendo, olha as condições da minha seladora. Eu não consigo convencer o administrador para trocar com uma seladora microprocessada, né? Vocês estão vendo aqui a imagem que a enfermeira me mandou, inclusive preso por fita, para essa fita, senão provavelmente despencaria. Deprimente. Bem, então, vamos falar um pouquinho da embalagem, né? É indissociável quando a gente fala em prazo de armazenamento de produtos esterilizados na prateleira, não dá para deixar de falar de embalagem ou sistema de barreira estéril, né? Quais os elementos mais impactantes no prazo de prateleira? Que o sistema de barreira estéril garanta barreira microbiana. Não deixe entrar micro-organismos. Resistência mecânica, para não ocorrer evento relacionado. Fácil de detectar perda de integridade, muito importante, como um processo avaliativo antes de utilizar o material esterilizado. Custo compatível e disponibilidade no mercado. Agora, eu vou fazer uma síntese das semelhanças e das diferenças dos principais sistemas de barreira estéreo, embalagens, atualmente disponibilizados no mercado, né? Então, primeiro eu escolhi o grau cirúrgico filme e Tyvek filme. Por quê? Tem uma semelhança na aparência, filme papel, filme Tyvek. O indicador químico tipo 1, impregnado na embalagem, o indicador de processo, dependem da vedação por termoselagem,
mas tem diferenças. Quais são as diferenças? O grau cirúrgico é termoresistente, é autoclavável. O Tyvek também é, mas de alguns fabricantes em condições especiais até 127 graus centígrados. Por isso que nós já nos acostumamos a classificar o Tyvek como termosensível. Mas se depois a Delaney quiser complementar esse item da Zermatt, acho que é interessante. O papel grau cirúrgico é frágil a depender da gramatura. Nós temos 4, 5 gramaturas, né? A depender do peso e do formato do material que eu quero embalar. O Tyvek já não, é muito resistente. Ele é plástico, no sentido de que eu não consigo rasgar como eu consigo rasgar um papel. O grau cirúrgico é compatível com todos os métodos de esterilização, só não com o plasma, ou vapor e plasma de peróxido de hidrogênio. Já o Tyvek, ele é compatível com todos, né? Com exceção da autoclavação, conforme a fabricação, porque não aguenta 134 graus, que é a temperatura que nós usamos habitualmente. A temperatura de selagem é diferente, aproximadamente 170 para termoselar o grau cirúrgico na parte do filme, já o Tyvek uma temperatura menor, em torno de 60 graus centígrados. Bem, e entre o SMS, que é o Spun Bond, Melt Bloom Spun Bond, e o papel crepado, né? Quais são as semelhanças? Ambos não permitem visualização do conteúdo, como permite os dois anteriores. Eles são termoresistentes e, portanto, compatível com a autoclavação, que é o método de esterilização que mais utilizamos. Não tem como ter o indicador químico tipo 1 de processo impregnado, e é vedado com fita crepe, que depende, então, da qualidade da fita crepe para que não desmanche, porque é um evento relacionado durante o transporte e armazenamento, a fita crepe soltar, né? Mas existem diferenças. Quais são? O SMS, como é conhecido, né? Também conhecido como tecido não tecido, ele é compatível com todos os métodos de esterilização, todos. Ao passo que o papel crepado não é compatível com peróxido de hidrogênio. O SMS tem uma baixíssima memória. O que é isso? Eu tento dobrar, a dobra não fica, ele volta. O que, de certa forma, dificulta na confecção de um pacote firme, né? O papel crepado é o contrário, altíssima memória, né? E aí atrapalha na hora da apresentação do material esterilizado. Você quer desdobrar, desfazer a dobra e ele volta à dobra. Bem, eu também resolvi discutir aqui que existe diferentes compatibilidades do sistema de barreira estéreo conforme o método de esterilização. A atualização, aqui, desculpe, também teve algum problema aqui embaixo. Eu coloquei a referência das diretrizes da SOBEC e da monografia da PECI. O quadro muito bem feito, atualizado em 2021, onde o número 1 são as embalagens processáveis, né? Reprocessáveis. O número 2, embalagem descartável. O A é indicado para líquido. O B, ele é associado com papel grau cirúrgico ou Tyvek. E C, ele é associado a Tyvek. Ele é associado a Tyvek. Por exemplo, aqui, filme. O filme pode se associado a Tyvek para peróxido de hidrogênio. Gente, eu não vou detalhar demais,
eu esqueci de falar que essa apresentação eu vou colocar à disposição da Zermatt para distribuir para todos que participaram desse webinar, né? Então, vocês vão ver com calma. Todas as embalagens são compatíveis com vapor de peróxido de hidrogênio. Com oxietileno, não pode tecido de algodão, nem vidro refratário. Peróxido de hidrogênio não pode tecido de algodão, nem vidro refratário, nem grau cirúrgico e nem papel crepado. O vapor a baixa temperatura e formaldeído não pode tecido, não pode vidro refratário, né? Radiação ionizante não pode tecido de algodão e não pode vidro refratário. Bem, existe a polêmica, como eu sei que sempre em webinar que eu discuto embalagem, vem a polêmica da embalagem e tecido de algodão, eu resolvi me adiantar, né? Então, a embalagem de tecido de algodão é segura? Sim, contanto que, e é muito complicada a utilização. Primeiro, o tipo de tecido de algodão deve ser sarja T1, T2, atendendo a uma normatização. Não pode ser qualquer tecido de algodão comprada em tecelagem, né? Não é porque é brim, é mais grosso que ele pode ser utilizado, não. Tem que atender a essa especificação. E é basicamente para vapor sob pressão. E o reuso deve ser controlado e destinado somente para esterilização por vapor, né? A RDC 15 da Anvisa, ele fala que a embalagem de tecido de algodão não pode ser utilizada, mas não deve ser reparada com remendo cerzido e o número de reusos controlados. Não sei se dá para vocês verem, mas em casa, aumentando essa imagem, vocês vão ver que o Hospital Universitário da USP, enquanto ele utilizou tecido de algodão, quando ele providenciava a confecção, já encomendava a impressão de 65 quadradinhos. E cada vez que passava na mesa do preparo, um quadradinho era assinalado com caneta Bic, né? E se vocês quiserem saber o detalhe de onde surgiu 65 reusos, foi de uma tese que eu orientei da Edna Rodrigues. Bom, responsabilidade do gestor do CME na aquisição do sistema de barreira estéril. Esqueci de chamar a atenção no slide anterior, que acho que vale a pena voltar para poder chamar a atenção. Na RDC 15/2012, no artigo 78, dizia que as embalagens utilizadas para esterilização de produtos para a saúde deveriam estar regularizados junto à Anvisa para uso específico em esterilização. Só que, o ano passado, foi publicada uma resolução dizendo que todos os produtos de risco 1 não seriam mais notificados na Anvisa. Ou seja, gente, ficamos órfãos. É venda livre, maneira de dizer, né? Maneira de dizer, porque a Anvisa não examina mais a conformidade do produto a ser colocado no comércio, o que antes a Anvisa fazia. E obrigou a nós, gestores de central de material, nos instrumentalizarmos, né? Então, existe aqui umas dicas, né? O gestor do CME deve obrigatoriamente participar da aquisição das embalagens, que é o sistema de barreira estéril, não delegar ao responsável pelo setor de compras. O gestor do CME deve incluir no processo licitatório ou no requisito de compras a exigência de laudo de qualidade de um laboratório independente, referenciando a marca e o modelo apresentado com a seguinte frase conclusiva desse laboratório independente. Por exemplo, a embalagem marca X atende plenamente os requisitos constantes na norma 14.990, parte X, por exemplo. Gente, é uma dica boa. É uma forma de nós nos assegurarmos, porque
aparentemente desistam de querer avaliar embalagem. Sem brincadeira. Se me mostrarem um grau cirúrgico e um papel sulfite, eu não sei distinguir. De verdade, não consigo distinguir. Assim como se me apresentarem um SMS com a cor e jeitão de tecido ou não tecido, sem filtro, eu não sei distinguir. Né? Bom, o gestor de CME deve instrumentalizar-se para avaliar os laudos apresentados pelos fabricantes das embalagens, embasado nas normas da ABNT que foram traduzidos à norma ISO, indicadas a seguir. A seguir eu indico. Não receber laudos incompletos, atestando apenas o sucesso em alguns testes dessa norma. Consultar sempre a versão mais atualizada vigente das normas. Essa cor foi automático, mas é um site da ABNT, catálogo.com.br, para poder acessar a norma de embalagem atualizada. Né? Bom, então, sistema de barreira estéril não é mais notificado na Anvisa, pela RDC, que antes era obrigatório pela RDC 15, isso porque deveria ter colocado é uma nota técnica, né, que dispensa porque é de baixo risco. Pessoal, eu fiz questão de colocar as normas regulamentadoras. Lógico que eu não vou comentar de todos eles, mas eu resolvi colocar de tecido, grau cirúrgico, somente papel ou papel e filme, sobre papel crepado, sobre não tecido, que é o SMS, normas genéricas importantes, né, de sistema de qualidade de um fabricante responsável pelo seu cumprimento, e do TAIVE, que é só literatura né? Então, pessoal, eu peço que vocês em casa, na tela do computador, vejam com calma e eu acho uma obrigação o gestor da central de material solicitar a aquisição para a administração, porque são normas pagas, mas para a gente poder se instrumentalizar, né? Poder se instrumentalizar. É um instrumento de trabalho, essas normas em mãos, e estudar. Aliás, né, muita gente se espanta do meu espanto, dizendo assim, o gestor da central de material tinha que saber. Tudo bem, tinha que saber, mas nós tínhamos uma retaguarda da Anvisa, que no momento de liberar a comercialização fazia análise documental, mas agora somos nós conosco. Bem, tem aqui um exemplo, né, um aspecto normativo do papel grau cirúrgico. Então, primeiro, mesmo utilizando 2 camadas de papel grau cirúrgico, precisa ser permeável ao agente esterilizante, seja vapor ou seja gases químicos esterilizantes. Barreira microbiana eficaz frente ao impacto do aerossol de esporos bacterianos. Teste de envelhecimento acelerado, a temperatura de 37,50, que são temperaturas muito altas, e geladeira durante 6 meses, sem alterar as propriedades da barreira microbiana. O papel deve ter uma regularidade visual, porosidade atestada com porosímetro de Gurley, é a velocidade com que o ar passa através do grau cirúrgico, né? Resistência à penetração de água pelo método de Cobb. Lógico que papel vai passar água, mas não pode ser direto e reto. Ele precisa fazer um pinga-pinga. Então, nesse sentido, tem o teste de penetração da água. Resistência mecânica à tração medida por dinamômetro, né? Quanto de força aguenta sem rasgar.
estouro, coloca-se grãos num saco feito com grão cirúrgico e uma determinada altura não pode estourar, e resistência a rasgo, que são muito parecido com mecânica tração. Então, vocês podem ver, as normas impõem essas condições para os fabricantes, e eu preciso fazer um checklist nos documentos que eles apresentam, preferencialmente nos documentos de laboratório independente, né? Preferencialmente reblado, para nós podermos ter confiança de que aquele sistema de barreira estéreo é realmente barreira microbiana e resistente, certo? Bom, quais foram os malefícios do paradigma da esterilidade relacionada à data? Primeira coisa, tem quem não examina a integridade da embalagem, distraindo pela data mágica, né? Como eu já citei, tem uma baita mancha aqui amarronzada, mas estando dentro do prazo é capaz de usar. Amassado, microfuros. Outra coisa é quebrar a cabeça com data de validade. Tem quem faz distinção de acordo com o método de esterilização, o que eu discordo, de acordo com a embalagem, o que eu discordo também, e muita confusão em relação a isso, desgastando o gestor da central de material. Por exemplo, é comum ainda, viu, que o que é mandado, o material que é enviado para o oxidileno tem um prazo maior que o do vapor, ou então, sempre o tecido de algodão, ele tem um prazo menor que SMS, crepado e assim por diante, que é tudo besteira. Se é barreira microbiana, precisa acontecer com qualquer embalagem, né? Materiais guardados em gavetas, materiais empilhados, materiais organizados com elásticos, transportados e armazenados de qualquer jeito. Gente, isso aqui é uma figura que eu peguei na internet. Ou seja, não colocarem na internet algo que não possa ser real, né? Elástico, carregar embaixo do braço. E isso, a gente acha que é um absurdo agora, né? Eu fui enfermeira assistencial de UTI em 1974, quando eu me formei e tal. Assim que o material chegava, cateter vedor central, eu organizava por tamanho com elástico, né? Eu não tinha a mínima ideia dessa questão de esterilidade relacionada a eventos. Então, pode ser que quem não está acostumado a refletir, a se atualizar, desculpe, ainda possa pensar da mesma forma como eu pensava. Outro malefício está ilustrado por esse e-mail que eu recebi. Gente, eu vou ler porque é para todo mundo pensar e nunca mais esquecer. O e-mail dizia o seguinte: sou enfermeira de um CME e estou com uma dúvida a respeito de uma solicitação do setor de hemodinâmica que estive em reforma durante 6 meses e me solicita reesterilização de catéteres de angiografia com a data vencida. Os catéteres estão intactos, ainda em caixa de papelão. A solicitante estimou uma perda no valor aproximado de R$300 mil caso eu não colaborasse. Gostaria de saber se a senhora pode me ajudar nessa questão. Gente, que coisa maluca, né? Não foi a esterilidade que venceu. O que essa pessoa, intencionalmente ou não, está pedindo para a central de material é apague as provas do crime e faz de conta que nada aconteceu. O prazo dos catéteres é pela qualidade dos catéteres, é a plasticidade dos catéteres,
né? E o lubrificante dos catéteres, o que vale para a central de material, vale também para produtos do pronto uso. Enquanto a embalagem íntegra, o conteúdo não se contamina. Então, vocês percebam o que é que a hemodinâmica está pedindo? Olha, desapareça com a embalagem original. Põe uma embalagem sua da central de material e faz de conta que nada aconteceu, a gente começa com contagem zero. Sendo que, provavelmente, é a plasticidade do catéter, é o lubrificante do catéter que venceu, porque na embalagem vem prazo de validade, não diz que é prazo de validade de esterilidade, mas quem não é da área de processamento está tão acostumado com prazo de esterilidade e foi isso que aconteceu. É um malefício e tomara que vocês nunca contribuam para esse crime. É um crime fazer isso, né? Tanto que nós temos uma retaguarda legal da Lei 6.360, embora antiga, ele diz que a reesterilização não pode ser utilizado como processo que venha alterar o prazo de validade de um artigo esterilizado e não utilizado no prazo definido pelo fabricante. Esse foi um outro malefício. Bom, então, já encaminhando para a síntese, qual é o desafio atual? É como avaliar evento relacionado. Esse é o desafio atual. E como conseguir adesão do novo paradigma dos profissionais da saúde, não só do CME, mas de todos os consumidores de produtos para a saúde processados para o CME. Tem várias iniciativas, né, de conversar com o circulante de sala, conversar com a enfermagem do pronto atendimento, eles acham que é um trabalho a mais, assim, do tipo, a central de material devia liberar o material seguro na sua embalagem e ainda a gente tem que ficar conferindo a integridade da embalagem. Então, nós temos muita batalha pela frente, e isso eu vejo como um desafio atual, grande desafio atual. Outra questão é a incoerência da cultura microbiológica dos produtos para a saúde para sustentar prazo. Recebo várias vezes help, né? Do tipo, a fiscalização sanitária quer cultura microbiológica para que eu possa justificar o prazo atribuído. Ou a própria CCIH. Gente, isso é esquizofrênico, como diz esse artigo, muito bom. Né? Ele condena veementemente a cultura biológica para testar que o produto armazenado ele está esterilizado e, portanto, aquele prazo que eu dei, prazo seguro. Eles dizem o seguinte, é uma atitude esquizofrênica, porque não tem geração espontânea. Ao invés de buscar fragilidade na embalagem, na selagem de materiais já distribuídos, vão buscar na cultura a geração espontânea. Alguma coisa assim que o artigo diz, né? E, pessoal, isso aqui vai ajudar muito bem. Não é possível demonstrar a ausência total de micro-organismos. Por quê? Os micro-organismos, eles crescem em meios próprios, temperatura própria, né? Como é que um micro-organismo que cresce em geladeira vai se manifestar a 37 graus, 35, 37 graus, que é a temperatura de incubação normalmente utilizada nos laboratórios? Outra questão, pode ser que eu não tenha descoberto ainda meio de cultura adequada para alguns micro-organismos. Estima-se que apenas 1% das bactérias existentes foram identificadas até o momento. Outra questão, vocês podem até mandar alguns materiais para a cultura, mas falta representatividade da amostra, né? Isso o artigo diz. E outra questão,
a possibilidade de contaminação acidental de 0,1%, segundo a Farmacopeia dos Estados Unidos, e até 2%, segundo esses autores. Por exemplo, acriticamente, vocês mandam material para a cultura e vem um crescimento. Vocês vão provar que existe geração espontânea? Né? É isso que quer dizer. É muito raro acontecer contaminação acidental, mas acontece. Mas acontece. E tanto que, assim, eu tenho acompanhado as publicações sobre pessoas, artigos que tomaram essa conduta. Toda vez que encontra uma cultura positiva, eles sempre falam, foi uma contaminação acidental. Nunca eles admitem que foi o prazo de prateleira que causou aquilo, porque estaria afirmando, eu acredito em geração espontânea. Bem, e quase finalizando, muito cuidado com a embalagem, sistema de barreira estéreo no transporte e no armazenamento, né? Sempre transportar em caixa plástica rígida, fechada, preferencialmente identificada, né? Material esterilizado, material sujo. O sujo também precisa desse tipo de transporte. Nunca carregar o material na embalagem primária debaixo dos braços. Aqui eu avacalhei, mas nunca carregar o material na embalagem primária debaixo dos braços ou de qualquer outra forma. O armazenamento em local próprio, jamais no local de passagem, ter uma pessoa para gerenciar esse setor, não deixar que as pessoas entrem à vontade para não causar evento adverso nas embalagens. As embalagens devem ser colocadas no grau cirúrgico em filme verticalmente, com folga, né? Tem esses suportes comercialmente disponíveis que ajudam. Agora, o que está proibido é empilhar, é guardar em gaveta, amassando. E armários, gente, tem uma crítica. Quando se armazena em armários, existe uma grande tendência de danificar as embalagens, porque nós socamos. Bem, e finalizando, o título da palestra: Como determinar os prazos de armazenamento dos produtos para a saúde esterilizado, né? Foi da Giane essa clareza que eu não tinha percebido. Ninguém armazena material consignado. Então, é um prazo de armazenamento tempo zero. É o just in time do Lean Healthcare. No Lean Healthcare, eles condenam estoques, né? Entrega consistente na quantidade requerida. Então, nem tanto o mar, nem tanto o céu. Quer dizer, é bom essa lembrança da Jane, diz que é possível um tempo de armazenamento curto. Por que a gente fica batalhando por tempo de armazenamento longo, que dá para o ser humano desenvolver até esse estágio aqui, durante 6 meses? Eu hoje entrei na internet, eu quis alguma coisa que representasse 6 meses e eu vi esse bebê intrauterino já todinho formado. Por que eu quero um material na prateleira válido por 6 meses? Né? Só que, assim, o que é que está aí no meio? Previsão e provisão, que é uma coisa que nós temos que melhorar. Não tem como. Precisamos saber qual é a demanda para poder fazer a oferta. E aí eu quero ler com vocês uma citação da Camila Bruna, lá em 2018. Ela fez uma reflexão. Para mim,
excetuando-se caixas muito específicas que podem ser usadas em situações de emergência, a necessidade de prazos extremamente longos soa falta de gestão de inventário. Você precisa mesmo de uma caixa que fica 6 meses sem uso na prateleira? Então, por que precisamos de prazos tão longos? E quanto maior o prazo, maiores as chances de evento relacionado, né? Então, se vocês queriam uma fórmula matemática de como determinar os prazos de armazenamento dos produtos para saúde esterilizado, a resposta está aqui. Quanto menos tempo, melhor, mas que também não falte no momento da demanda, e para isso eu preciso lançar a mão da previsão e provisão. E não processar tudo que eu tenho na minha central de material, chegando a ponto de um material ficar meses na prateleira sem uso. Bom, e o gabarito do estudo de caso inicial é: trabalho no hospital ortopédico e temos tido bastante perda de caixa cirúrgica devido à esterilidade vencida. Esterilidade não vence. Após o material ter a data de validade vencida, posso só autoclavar trocando a embalagem? Não. Ou preciso primeiramente lavar? Não e não, pior ainda. Ou reesterilizar? Não, 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 né? E a teoria que embasa toda essa resposta é a esterilidade relacionada a eventos. Bem, não é só esse tema de hoje, mas o processamento de produtos para a saúde é uma ciência de verdades transitórias, né? Por isso, devemos estar muito atentos às mudanças para abandonar práticas ultrapassadas que redundam em gastos e prejuízos sem agregar valor. Referências básicas são essas nacionais, né? A RDC 15, a diretriz SOBEC, a monografia da esterilização, que foi atualizada o ano passado. Eu e a doutora Eliane Molina Psaltkits tivemos a satisfação de coordenar e incorporamos todas os guias internacionais da AME, da ORNE, da Organização Mundial da Saúde e do CDC 2008. Essas são as referências básicas para essa aula, né? Muito obrigada pela atenção e vamos agora para a sessão de debate. Professora Cazuco, eu fui obrigada a colocar uma mensagem no chat dizendo o seguinte, que a senhora é única. A aula foi maravilhosa, muito obrigada. Quando a gente é ouvinte de uma aula, às vezes a gente se distrai em alguns pontos, né? E quando você está coordenando a aula, coordenando o evento, você presta atenção o tempo inteirinho, você não perde nada, porque afinal de contas você é a coordenadora, né? E assim, foi maravilhosa. Inclusive, depois do meu comentário, teve que foi perfeito, que a senhora tem muito bom senso, né? Que sempre fantástica, né? Então, assim, tem vários comentários aqui muito positivos e não poderia ser ao contrário, tá? Então, foi maravilhoso. Nós tivemos algumas colocações, e inclusive que a senhora já respondeu na aula. A primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora, assim que eu pensei quando eu olhei o título da aula, foi que eu queria saber um pouquinho desses questionamentos, porque a senhora é uma pessoa, né, que tem muitos relacionamentos com alunos, ex-alunos, profissionais, e que a senhora recebe muitas consultas, muitos questionamentos em relação aos prazos de validade, aos prazos de prateleira, né? Então, a senhora já trouxe alguns exemplos aí que acabou respondendo a minha pergunta. Mas a senhora ainda recebe algumas perguntas se reportando aquele prazo de 7 dias, que lá na década de 80 e 90 a gente ainda tinha isso? Sabe que sim, Jane. Sabe que sim. Eu acho que até pode ser prazo de 7 dias.
mas contanto que tenha sido deliberadamente colocado 7 dias, porque aí é uma agilidade bárbara, né, Jane? Não dá, lógico que tem oportunidade de evento relacionado, mas é muito menos chance de evento relacionado esse turnover do material no prazo de prateleira. Porque o que propicia evento relacionado é muita gente mexer, é muita gente mobilizar o material de um lado para o outro, as pessoas que apalpam, né, não acreditam que dentro daquele SMS está aquilo que está na etiqueta. Não, apalpam para ter certeza, ou seja, até pode ser uma semana, o que eu acho que é uma loucura, porque só se tiver um sistema de previsão, provisão muito bom, mas que seja consciente. O que eu tenho visto, assim, de uma forma geral, assim, 2 meses parece que dá uma boa folga para a central de material. Mas, assim, eu queria que tivessem abstração para dizer, olha, quanto mais prazo eu dou de prateleira, maiores as chances de evento relacionado, e não tem razão de o material ficar à disposição com tanto tempo, né? Porque vai encher de poeira. A gente faz uma comparação com o supermercado, né? Que nenhum dono de supermercado coloca tudo que tem na prateleira. Eles vão colocando just in time, ou seja, conforme vai havendo consumo, ele vai repondo, porque senão era uma poeira só, era tudo amassado. É uma comparação boba, mas é isso que a gente tem que aperfeiçoar ainda. Agora, que é difícil. Mas eu acho que a gente discutiu no último encontro, né, Jane? Isso. Pegando os princípios de produção de uma fábrica, eu acho que a gente chega lá, nessa questão de fazer a provisão baseado na previsão. Há É, eu, muita coisa limpa, né? Você foi aqui, deu a sugestão, o material fica limpo, num local que eu posso imediatamente acondicionar e esterilizar e disponibilizar, né? Talvez a gente mude para um sistema desse tipo, e não como a gente faz atualmente. Pessoal, eu recebi uma mensagem aqui, uma surpresinha aí para quem está participando, para vocês não saírem, que vai ter um sorteio no final. Eu não sabia, mas fui comunicada agora. Então, aguardem. Eu não sei qual é o prêmio, mas vai ter um prêmio, tá? Porque assim, nós tivemos uma audiência muito boa, agradecemos a audiência de todos. Professora Cazuco, tenho uma pergunta de uma pessoa que é sobre se pode esterilizar os capotes, né, os aventais de tecido, utilizando a embalagem de papel grau cirúrgico. Eu acho que pode, né? Contanto que gramatura adequada para aguentar o peso, eh, mas que pode. Você sabe alguma coisa contra, Jane? Não, nada, ele é uma Nada. barreira para qualquer tipo Agora, de. eu sempre falo, tem dúvida? Coloca o integrador 5. O integrador 5, ele é muito útil para a gente. Se for de uma procedência confiável, ele atende à norma 11.141 e essa norma obriga que o integrador 5 tenha uma resposta equivalente ao indicador biológico. Então, na dúvida, embala em grau cirúrgico e filme, coloque o integrador 5 no centro geométrico, se puder, né? Pode colocar em mais do que um, e aí você teria uma validação, entre aspas, de que essa embalagem não prejudicou a esterilização do capote do campo cirúrgico.
Mas só para a pessoa que fez a pergunta ficar tranquila. Compressa, gases, são todos materiais têxteis porosos e nós embalamos em grau cirúrgico sem problema. Tem muitas pessoas que não está identificado o nome, então, assim, muitas pessoas que estão como convidado, elogiando muito a sua palestra, dizendo que foi muito clara, que foi maravilhosa, que conseguiu entender tudo direitinho. Tem uma pessoa que está falando que o grande desafio é dos produtos que retornam do centro cirúrgico, mas eu não sei se se a pessoa está dizendo que tem que reprocessar ou se o centro cirúrgico pede além do necessário, não deu para entender direitinho. Olha, é mais uma vez uma questão de planejamento, né? Você mesma foi assim uma pessoa muito particular, né? Enfermeira de ciência de material, enfermeira do bloco cirúrgico e agora com consultoria. Você dá muitas dicas. Por exemplo, acompanhar mais o centro cirúrgico. Essas cirurgias que têm um determinado material padronizado e volta, acompanhar, conversar com a equipe cirúrgica, né? Se dá para redimensionar para que isso não aconteça. Você citou esse exemplo no caso dos consignados, né? Quando despenca 25 caixas, ele vai usar só 5. Agora, tem uma outra coisa, aproveitando essa pergunta, Jane, que o material que eu envio para a sala cirúrgica, eu vou falar de sala cirúrgica porque é o nosso maior cliente. Lógico que a gente envia também o material para pronto atendimento, UTI, para unidade de internação, vale para qualquer usuário. Mas o centro cirúrgico realmente é só de material crítico e em grande quantidade. Então, quando eu envio, quer dizer, precisa de muita comunicação, central de material e centro cirúrgico. Eu conheço uma experiência ótima. Ela começou a escrever um cartaz pequenininho, simpático, né? Com uma borda simpática, com moldura, tal, dizendo: por favor, manipular os materiais com as mãos higienizadas. Os materiais não utilizados voltarão ao arsenal. Ela foi colocando isso até os circulantes de sala acostumarem que o que não for usado volta para o arsenal e não há problema algum. Eu acho, assim, o fim da incoerência quando tem algumas rotinas institucionais que o material que voltou da sala operatória vai tudo para a área da limpeza, começando do zero. Não tem cabimento, não tem razão, e aí uma boa pergunta vai fazer essas pessoas refletirem. Compressa, gás, é tudo jogado fora? Né? Eu acho que essa pergunta, por que 2 pesos, 2 medidas? Por que compressa, gás e dredos que não são usados voltam para o farmácia satélite ou então para... Né? E caixa cirúrgica vai tudo para a área da limpeza para começar do zero. Gente, não existe essa necessidade. Quem precisar de um suporte teórico, né? Porque tem CCIHs, tem vigilâncias sanitárias, tem direção que só aceitam se trouxer uma referência strong. E quem diz que pode ir para o arsenal da central de material, nada mais, nada menos do que a AME. Eu consigo localizar qual é o artigo, o capítulo. A AME diz que, se manipulado com barreira técnica, todo o material, quer dizer, o material que sobrar da sala operatória pode ir para a sala de armazenamento, né? Até eles dão uma rateada dizendo, deixa na parte
mais acessível para ser o primeiro consumido, o que também perde um pouco a coerência. Professora, eu tenho uma outra pergunta aqui para a senhora responder, que ela também não tem o nome da pessoa, está como convidado, se o tipo de autoclave influencia no tempo de prateleira, né? Então, autoclave com bomba de vácuo ou sem? Gente, essa pergunta também não tem coerência. A autoclave, seja que marca for, seja gravitacional, seja de pulso intermitente, seja até aquela que nós temos no laboratório, né, Jane, agora, que a gente joga água embaixo e o vapor é formado, é da odontológica que nós ganhamos de doação. Qualquer autoclave precisa levar ao mesmo desfecho. Probabilidade de ter micro-organismos de 10 a menos 6. Né? Então, não tem nada a ver o tipo da autoclave e o prazo de prateleira. Né? Se eu não tenho uma autoclave que não me leve a nível de segurança e esterilidade 10 a menos 6, não é a vida de prateleira que ele vai interferir. Agora, é difícil essa garantia. Né? Essa garantia com as autoclaves é outro departamento. Eu preciso qualificar a instalação, qualificar a operação, qualificar o desempenho ou da carga. Né? Se isso acontecer, gente, liso. O pensamento que temos que ter com o prazo de prateleira é o mesmo, independente do tipo de esterilização. Por exemplo, baixa temperatura também entra nessa discussão. Agora, professora, tem duas perguntas aqui. Uma eu não tenho o nome da pessoa, o outro é o Jonathan Leonel. O Jonathan, ele fala sobre a embalagem do SMS, como que ele consegue validar esse processo para ele se respaldar junto da fiscalização da vigilância. E a outra pergunta fala o seguinte, que a vigilância, ela exige 7 dias para os lugares que não têm validação das embalagens, o que onera muito o sistema. Então, me parece, pelas perguntas, né, que a vigilância vem exigindo esse prazo de prateleira. Né? Então, você precisa ter validado e eles têm exigido esse prazo. Não sei se é porque consta na RDC 15. Acho que a 15 não fala. Não Não, fala. a 15 não fala em validar a embalagem, não. Né? Não. Se alguém achar algum artigo que fale em validar a embalagem, me escrevam. Olha, Jonathan e uma outra pessoa, é impossível nós validarmos a embalagem. Por isso que nós vamos tanto atrás das normas e obediência dos fabricantes às normas. Né? Se você tiver desconfiança de uma embalagem que lhe é entregue, peça um laudo de um laboratório independente do cumprimento da norma. Aquele slide que eu não destrinchei porque é uma lista de normas. E até a Delaine pode fornecer essas normas, assim, o número das normas, né? Não fornecer as normas porque elas são comercializadas e a gente não pode ceder as normas. Então, sintetizando, não tem cabimento a vigilância sanitária solicitar uma validação das embalagens. A gente não sabe exatamente o que eles estão querendo que central de material faça. Né? Então, não tem como nós testarmos as embalagens. O que tem junto ao fornecedor, solicitar comprovação do cumprimento da norma, que o item mais importante seria a barreira microbiana.
Uma carta bem argumentada, a vigilância sanitária aceita. Jane, você lembra daquela carta que nós fizemos, né, para a vigilância Lembro, sanitária? lembro sim, professora. E aceitaram sem problemas, quer dizer, a gente não sabe se sem problemas ou não. Era uma fiscalização sanitária que estava pedindo cultura microbiológica dos materiais para poder justificar o prazo de prateleira que era estabelecida. E aí a gente escreveu uma carta com bastante argumentação, e eu falo com muita certeza, nem todos têm a oportunidade de atualização das bases teóricas de processamento como nós temos, e eu diria que a culpa é nossa. A culpa é nossa porque a gente não sai do nosso quadrado para gritar na instituição, em todos que chegarem, assim, proativamente, né? Não é só os que chegarem até a nossa pessoa, mas proativamente nós temos que marcar seminário de atualização de processamento de produtos para a saúde. Sabe uma coisa regular? Uma coisa regular que vira rotina. Primeiro, as pessoas não vão dar muita atenção, mas com o tempo vai começar a disseminar o quanto é importante essa atualização. Uma outra coisa que é muito importante, uma outra estratégia muito importante, é o Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, né? Então, pela RDC 15, eu preciso ter um comitê de processamento de produtos para a saúde. E nesse comitê, eu coloco itens para discussão e eu dou tipo de aulinha como a que eu dei hoje, né? Podem usar à vontade o meu material para poder divulgar a atualização que se tem sobre prazo de prateleira e outros assuntos, né? E outros assuntos. Tem uma pergunta que, aliás, antes de eu falar a pergunta, eu gostaria de fazer um comentário. Nós já estamos quase encerrando, tá, pessoal? Porque a gente já está 1h45 na live, né? E o nosso compromisso que seria de 60 minutos. Mas eu e a professora Cazuco, nós tivemos uma experiência muito rica no momento que a gente estava fazendo uma visita num pequeno hospital, e naquele momento chegou a vigilância sanitária, né? Foi lá fazer uma inspeção, e eu acho que foi um aprendizado, tanto para mim quanto para ela, que a vigilância, ela exige aquilo que está em norma, né? Então, hoje, a Anvisa está publicando, aliás, ela já publicou uma harmonização das inspeções das vigilâncias sanitárias em relação à RDC 15. Então, é um checklist que eles precisam seguir. Quando o pessoal fala, professora, dessa questão da exigência da vigilância sanitária com relação aos prazos de prateleira, eu acredito que o que a vigilância quer exigir de nós é essa questão de previsão e provisão. É aquilo que a senhora falou na sua aula, entendeu? Por que eu preciso ter um produto estocado por 180 dias no meu arsenal se eu não estou utilizando? Se eu não utilizei ele em 6 meses, possivelmente eu não vou utilizar ele em 1 ano, tá? E se eu não utilizo ele em 6 meses, ele não precisa ficar estéril, ele pode ficar não esterilizado. No momento que vai utilizar, é só solicitar no agendamento cirúrgico e eu faço a esterilização. Então, parece assim, às vezes a gente coloca a vigilância muito numa situação de algo ruim, quando na realidade eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo bom, algo que quer nos ensinar, né? Além de proteger a saúde da população em geral. Então, a gente precisa repensar nesses questionamentos para que a gente possa, assim, o que eu posso oferecer de diferente nesse momento, né? Eu gosto muito das avaliações da Joint Commission, porque eles te colocam na parede e num dia e no dia seguinte você tem que levar a resposta. Então, eles exigem, né, que a gente repense naquilo que você está fazendo e tenha uma proposta. Eu não sei se a senhora concorda comigo em relação a isso. Eu acho que sempre, qualquer avaliação é um feedback para a gente melhorar. Sempre, sempre. Até o fato de discordar é um crescimento nosso para poder apresentar
primeiro, para nós mesmos, os argumentos, né? Os argumentos por que eu discordo, e a habilidade de poder apresentar essa discordância que precisa ser extremamente educada e diplomática, né? Você estava falando dessa questão. Agora me esqueci. Se eu lembrar e for importante, eu retomo. Tem uma pergunta aqui de um profissional falando o seguinte, também ele não está identificado, né? Mas perguntando se ele pode esterilizar um produto para a saúde dentro de 2 embalagens, né? Uma Pode. dentro da outra. Pode, né? Só que assim, precisa tomar cuidado. Se for grau cirúrgico, a parte do grau, se for grau cirúrgico e filme, Tyvek e filme, a parte do papel, a parte do Tyvek é que permite a saída do ar e a entrada do agente esterilizante. Então, ele tem que coincidir. Não pode ter dobras, a embalagem externa precisa ser menor que a embalagem interna, precisa ser menor do que a embalagem externa, e então poder pode. Por exemplo, na própria normatização do grau cirúrgico, ele diz precisa até 2 barreira e permite até 2 camadas. Uma outra coisa para quem fez a pergunta, Foi o precisa... Everton. Everton, precisa pensar bem, por que você está usando 2 embalagens, né? Porque nós temos de todas as embalagens, ou de baixa resistência, ou densidade, ou gramatura, né? Até um nível 5. Por quê? Cada embalagem sobreposta significa dificuldade para sair o ar. Todos os métodos de esterilização primeiro precisam tirar o ar. Os de baixa temperatura, o de vapor. Se o ar não sai, ocupa espaço que deveria ser ocupado pelo agente esterilizante. Então, cuidado com essa iniciativa de começar a colocar embalagens e embalagens. Por exemplo, grau cirúrgico, o material em grau cirúrgico dentro de um container, ele é altamente condenado. Agora, mais uma vez, nada como, eu falo validar, né? Acho que nada como avaliar. Validar talvez seja um termo muito forte. Coloque o integrador 5 junto do material, quando você utiliza 2 embalagens. Ô, Jane, lembrei, eu tô assim, viu? Eu esqueço, mas depois eu lembro. É o sinal da juventude. O Jane, era o seguinte, quando eu tenho um material que é raramente utilizado, mas que eu preciso ter para pronto uso, só pode ser em situação emergencial, eu posso lançar mão do cover bag. Na cover bag, ele protege a embalagem de eventos adversos relacionados. Relacionados, tem muitas pessoas dando os parabéns, ali a Jerônimo, Amanda, várias pessoas aqui, né, parabenizando a sua aula e o evento. Teve uma aqui, deixa eu achar o nome dela, a Jaqueline escreveu que este encontro é um encontro de milhões, doutora Giane e doutora Cazuco, olha só. A Sandra, ela está nos fazendo a seguinte pergunta, aliás, não é a Sandra, é a Elaine, que quando utilizado em embalagem dupla, se for identificado um evento como um rasgo na embalagem externa, qual é o processo correto? Bom, tecnicamente falando, se a embalagem externa foi danificada, mas a interna não, poderia se usar, né? Agora, precisa de um exame minucioso para ver se realmente a embalagem interna, a segunda embalagem, não foi danificada. Certo. Precisa ser examinada com lupa.
E tem um outro problema aí, né? Se você tem um único produto dentro da embalagem, fica fácil de você abrir uma embalagem única e oferecer com técnica séptica. Ah, Se tá. você tiver vários materiais, vamos supor 5, 6 mosquitinhos, né? E você vai abrir, você corre o risco de, na hora da abertura, contaminar ou deixar cair, né? Bom, a gente tem muitas perguntas aqui. Se a gente for responder todas, eu tentei fotografar o máximo possível para que a gente fique com as perguntas, né? Essa aula vai estar disponível no YouTube para a gente reassistir. Não se esqueçam de que as referências que a professora falou, principalmente com relação a essa questão de mandar fazer cultura de materiais para validar prazo de prateleira. Então, lá na aula tem a referência que dá para a gente buscar na internet essa referência e ter esse artigo como um documento para que a gente elabore essas cartas, né? Então, assim, busquem assistir novamente a aula que vocês vão ter muito mais informações anotando ali todas as referências para que vocês se instrumentalizem na hora que vocês forem cobrados. Certo, professora? Certíssimo. Olha, eu sempre falo, né, que as respostas prontas, elas estão já. Então, essa questão essa disciplina de estudar, ela é super importante. E agora nós temos, então, a da SOBEC e da APECI atualizadas, né? E prioritariamente baseado em evidências científicas, então vai ser uma coisa boa. E na hora que você está estudando ou tentando ler com calma, entender uma legislação, você vai fazendo a sua elaboração, né? Você vai formulando a sua verdade para poder aplicar na prática. Então, essa questão de estudar é fundamental para a boa prática. Bom, pessoal, então, assim, eu agradeço muito a participação da professora Kazuko, a disponibilização dela. Ela é uma pessoa super ocupada e disponibilizou essa noite para estar aqui conosco, né? Então, assim, agradeço imensamente mesmo, professora. Eu sei que eu tenho muita gratidão pela senhora, sabe? Mas hoje é mais uma que vai ficar na continha aí para eu agradecer, tá? Você já pagou os montes. O que você me ensina e me ensinou já está pago. Olha só, hein, gente? Eu ensinando a professora Kazuko, veja Sabe só. por quê? Eu sempre falo para a Jane, ela é muito generosa e não tem literatura que nos passa a experiência que ela teve na vida, né? Eu sempre falei que o passe da Jane no mercado é maior que o do Neymar. Aí sim, professora. Aí você ganhou o dia, né? Eu ganhei, nossa! Então, assim, pessoal, muito obrigada a todos vocês que participaram. Nós estamos aqui com uma pessoa que é a Cássia, a Sinara Cruz. Ela disse que trabalhou 12 anos na Santa Casa do Pará e ela está afastada há 2 anos, né? Mas ela ama aprender. Parabéns, Cássia, é assim mesmo. A vida da gente tem que ser um constante aprendizado, tá? Parabéns a todos que ficaram aqui, meus agradecimentos a todos os participantes, a todos os elogios e perguntas que vocês enviaram, tá? E agora eu passo a palavra para a Delaine aí para ela fazer o fechamento, falar desse sorteio aí, que é uma surpresa para mim. Bom, mais uma vez, muito obrigada, professora Kazuko, professora Giane, sua aula foi um show, professora Kazuko, o pessoal aí, os feedbacks muito positivos, foi muito enriquecedora, né? Como sempre, o seu conhecimento dividido para com todos aí, pessoal, pelo que os comentários aí, todo mundo gostou bastante. Muito obrigado, gratidão, professora. E agradecimento a todos aí pela parceria, né? Por estar a gente
Percebe aí que o pessoal ficou presente o tempo todo, né? Só aumentava o número de participantes. Então, baseado nisso, agora nós vamos fazer um sorteio de um passaporte de 3 dias para que continuem, né, a adquirir conhecimento e possam participar da SOBEC. Nós vamos sortear um passaporte de 3 dias para a SOBEC. Convido aí o Gustavo para que rode aí um sorteio. Nós vamos girar aí, Gustavo, por favor, e o sorteado, depois nós vamos entrar em contato, né, para fazer chegar até vocês o passaporte aí da SOBEC. Vamos lá? Só que Martins, já pessoal, tá tão pequenininho esse nome que eu não... EM Martins, 789@gmail.com. Não sei se a pessoa está aí. alguém, se ele tiver, aí ó, ganhei. Tem alguém que Levante a mão. ele está como aí. convidado. Está como convidado. Tá. A gente vai entrar em contato com ele através do e-mail, para ele ficar atento aí no e-mail. E aí vamos pegar os dados dele certinho e tal. E aí a gente vai alinhar com ele a visita. E, doutora, só mais um ponto aqui. A sua aula foi um sucesso. Em divulgação em todos os meios de comunicação, que foi o Insta, o Teams e o YouTube, nós atingimos quase 300 espectadores. Foi realmente muito bom, muito, muito bom mesmo. Muito obrigado, professora doutora Giane também, gratidão, e obrigada a todos que participaram, né? E fizeram dessa noite um momento de conhecimento e de compartilhamento de conhecimento. Gratidão a todos. Uma boa noite e muito obrigada. Boa noite. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Deixa eu só falar um pouquinho antes de todo mundo sair. Eu vou pedir para todo mundo aí se inscrever nos nossos canais, acompanhar a gente nas redes sociais, que aí a gente está com uma programação muito legal de conteúdo esse ano, que a Zermatt vai trazer aí para vocês. Então, a gente vai esclarecer muitas dúvidas aí sobre material, sobre tudo e o que for surgindo de dúvidas também, a gente vai criar aí alguns conteúdos para ajudar vocês aí a ficar cada vez mais craque dentro da CME. Então, vou agradecer aqui também, muito obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Continua seguindo a gente aí, porque vem muita coisa boa pela frente. E todo mundo lá na SOBEC passa lá no stand da Zermatt, hein? Isso aí, vai tomar um cafezinho com a gente. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.